brasileiro e fala fino com os Estados Unidos. Você nos envergonha, Bolsonaro. Obrigado, mas o Brasil vai passar por isso. Presidente, eu fui citado 1 minuto, de acordo com o regimento. Fui citado algumas vezes, filhos do presidente, chamado de idiota. Eu peço 1 minuto, de acordo com o regimento, para a contrapartida. 1 minuto, deputado. Sim, senhor. Senhor presidente, o deputado Paulo Pimenta falou que o Jair Bolsonaro nunca foi uma padaria, como se agora ele estivesse fazendo média e indo visitar a população mais humilde. Eu pergunto aos petistas, já foram visitar a casa de um carteiro que vocês lesaram com rombo no Postales, obrigando pessoas que recebem R$2.000 de salário ou menos do que isso, devido à corrupção que os senhores instrumentalizaram no país? Óbvio que não, né? E estou citando só um exemplo. Poderia falar do FUNCEF, do Postales, que nós somos procurados por essas pessoas para tentar consertar as besteiras e as canalices e os roubos que os senhores fizeram. E com relação à embaixada e o meu Twitter, onde eu critiquei a China, o deputado faz questão de confundir as coisas. A minha indicação para a embaixada foi para o ano passado. O meu Twitter da China foi esse ano. E ele atribui ao meu Twitter, em que eu faço uma crítica à China, ao Partido Comunista Chinês. Ele fala que isso daí foi responsável pelos Estados Unidos agora comprarem o material médico chinês e não o Brasil. Ora, quem mais critica a China é o presidente norte-americano. É um totalmente avesso às questões internacionais. Obrigado. Deputado André Figueiredo, quer usar a palavra? Pela liderança. Tem. Então, para que não paire dúvida sobre a nossa intenção, eu vou passar a palavra para o deputado Eduardo Bolsonaro por 3 minutos. Está sem... Voltou. Eu agradeço, senhor presidente. Acredito que tenha ocorrido um desentendimento com a mesa com relação a qual lista que era, se era lista de discussão, se era lista de encaminhamento. Vossa não sei muito bem. Excelência viu aqui a minha lista, né? Perfeito. Se não havia a lista do senhor, não, de maneira nenhuma pode ser interpretado como má fé. Agradeço até o bom senso de Vossa Excelência para me permitir fazer uso da palavra, e eu venho aqui manifestar e apoiar o destaque do Partido Novo, senhor presidente, que prevê aqui que o fundão eleitoral, aqueles 2 bilhões tão polêmicos que recentemente passaram por esse Congresso, bem como o fundo partidário, fiquem a cargo dos partidos para fazer o que bem entenderem. O que bem entenderem, leia-se, né? Direcionar para o combate ao coronavírus. O Partido Novo acabou de fazer uma questão de ordem, o deputado Marcel Van Hatten gostaria que fosse considerado, já que é direito do Novo, fazer o destaque e que a gente possa aqui nesse Congresso fazer a votação, como sempre ocorreu. O Novo não está pedindo nada demais, está de acordo com a Constituição, está de acordo com o regimento interno, e nós gostaríamos de votar essa matéria, porque é uma das matérias mais caras para o meio eleitorado na atualidade. As pessoas não conseguem entender como que haverá 2 bilhões para o fundão eleitoral e como que está sendo feito um esforço por parte de todos, presidente, governadores, prefeitos, para que seja direcionado ao combate ao coronavírus. Nessa mesma esteira, eu protocolei recentemente o PLP 68, que visa pegar a verba indenizatória de todos nós, que está acumulada até a data de hoje, e reverter ela para o Fundo Nacional de Saúde, ou reverter essa verba, como o parlamentar bem entender, para uma Santa Casa ou algum hospital que ele assim entenda pertinente. Gostaria de contar com a anuência dos líderes para que essa matéria fosse votada, se não a minha, talvez uma mais antiga, que provavelmente tenha nessa casa, mas que a gente possa dar esse exemplo moral. Eu sei que no final das contas, nem há tanto na ponta do lápis o quanto que essa medida vai se reverter para o coronavírus, para o combate ao coronavírus, mas que a gente possa aqui dar o exemplo. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentar a questão da redução dos salários. Eu acredito que é melhor a gente enfrentar essa questão agora, né? Um outro destaque que o Novo gostaria de fazer, do que esperar, dentro de um caldeirão, dentro de uma pressão popular, a gente venha a votar essa matéria. O funcionalismo público, de uma maneira geral, não é porque existem malvadões aqui, não. Até porque nós estaremos cortando os nossos próprios salários. Eu tenho uma série de contas a pagar, vou ter que me virar, mas assim está sendo para todo mundo, senhor presidente. Não faz sentido que nós achemos que estamos aqui nas masmorras, recebendo 100% do nosso salário, enquanto lá fora, na iniciativa privada, todo mundo está perdendo 50%, 60%, 70%, 80% ou até 100% do seu salário. Então é o apelo que eu faço aos líderes. O Congresso está caminhando bem, as coisas estão indo adiante, mas são medidas que nós temos que ter em mente aqui. E finalizando, senhor presidente, falar aqui que eu sou contra a questão do imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas, no primeiro momento, todo mundo vai bater palma, vai falar, olha, parabéns, pegaram tantos bilhões dos ricos. No segundo momento, sabe o que vai acontecer?
vai acontecer como ocorreu em alguns países da Europa. Vão pegar todo o seu dinheiro e vão mandar lá para a Rússia. É igual às máscaras. Se você confiscar máscaras hoje, se você confiscar remédios, amanhã não vai ter quem o produza. Então, senhor presidente, é só um momento de serenidade. A gente não pode premiar os empreendedores de grande sucesso do país, colocando em cima dele mais uma taxa, só porque o Estado se acha acima da iniciativa privada, com um grande cérebro capaz de reger melhor esses investimentos. Lembrando que bilionários e milionários fazem grandes caridades em todo o país. Muito obrigado. Poderiam fazer mais. Deputado Orlando Silva. Senhor presidente. Agora. Falar agora. Senhor presidente. Sobre a minha fala anterior, quando eu falei sobre a redução de salários, estava falando sobre o meu PLP, em que eu apresentei, que diz basicamente o seguinte, que aquela verba utilizada por deputados e senadores para, por exemplo, voar para os seus estados, essa verba não está sendo utilizada. E o meu PLP diz que esse montante, esse dinheiro, poderia ser investido no combate ao coronavírus. Ressaltei que a minha preocupação não é com o efeito financeiro, mas sim com o efeito moral disso. E nesse cenário, vim depois a falar sobre a questão do salário dos servidores públicos e dei margem a uma interpretação muito extensiva, é verdade. Então eu venho aqui para dizer que o Legislativo só pode legislar, nós aqui do Poder Legislativo só podemos legislar sobre salários nossos aqui. E como a minha questão é de dar o exemplo, obviamente a gente tem que começar o exemplo por cima. Quem ganha os maiores salários, o teto, dito teto, né, do serviço público do Legislativo Federal, somos nós aqui, deputados e senadores. Então essa era a intenção da minha fala, de restringir aqui, para que nós venhamos a dar o exemplo para o restante da população, e eu, depois de falar com alguns assessores, começo aqui dando um primeiro passo, de maneira individual, colocando 10% do meu salário no combate ao coronavírus, acreditando que isso daí possa estimular esse debate, senhor presidente. Então era a consideração que eu gostaria de fazer nesse momento, parabenizando o Congresso Nacional pela aprovação dessa PEC, que realmente dá mais poderes ao governo federal para combater o coronavírus. Muito obrigado. Deputado Hugo Mota, relator. Só fazer uma leitura aqui. PP Arthur Lira, bem como também da bancada do PSD, que mais cedo havia feito essa reivindicação. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Marcel. Senhor presidente, questão de ordem do Paulo antes, que precede o segundo regimento, peço que ele faça. Quem preside a Câmara sou eu, deputado. Senhor presidente, o senhor preside a Câmara, mas o regimento diz que tem precedência e, portanto, o senhor presidente deveria dar a palavra para o meu colega Paulo Ganimi. Eu vou terminar a discussão e vou dar a palavra para ele. Só se ele quiser falar. Bom, presidente, então eu vou falar e vou dizer que essa sessão está sendo conduzida de forma irregular, não está de acordo com o regimento interno. E se fosse da minha vontade tão somente, nesse momento deveria ser encerrado e nós deveríamos largar este sistema remoto, porque ele não está sendo utilizado de forma a preservar os direitos dos deputados por meio do regimento interno, que é um direito do parlamentar de se pronunciar por meio de questão de ordem, precedendo qualquer outro discurso, nem tampouco está respeitando a Constituição da República Federativa do Brasil, senhor presidente. As emendas inadmitidas e apresentadas pelo Partido Novo estão de acordo com o regimento interno da Câmara. Apresentamos emendas de acordo com o que diz o artigo 202 do regimento interno da Câmara dos Deputados. Apresentamos destaque, um destaque como o Novo tem direito, de acordo com o artigo 161, inciso 2º, parágrafo 2º, senhor presidente. E estas emendas e o destaque foram inadmitidos irregular e inconstitucionalmente. Tanto o destaque do corte de salário dos políticos e de outros membros de outros poderes, excetuados na segurança e na saúde, os que menos ganham, como também o destaque do fundão, senhor presidente. Portanto, não podemos admitir que, sob a desculpa de que esse parlamento não feche por conta do coronavírus, que se instale aqui uma ditadura, senhor presidente. Eu não vou admitir, o Partido Novo tampouco. Aliás, a própria lista de discussão não está sendo respeitada. O deputado Eduardo Bolsonaro precediu o deputado Rogério Correia, conforme diz o sistema, e a ele não foi concedida a palavra. E o deputado Fábio Tradi, que não está na lista, a ele não sei por que motivo, se por liderança, aí sim teria motivação,
foi concedida a palavra. Nada contra nem a favor nenhum desses dois deputados, senhor presidente. Mas a questão de ordem que seria feito pelo nosso colega deputado Paulo Ganimi será feito por mim neste momento para poder aproveitar do tempo que me resta à tribuna e por anuência do deputado Paulo Ganimi, porque entendemos que é necessário esclarecer esse plenário o que está acontecendo. Portanto, diz a nossa questão de ordem, senhor presidente. A única restrição que está posta na emenda constitucional é a prevista no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal de 88, que determina que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado, 2. O voto direto, secreto, universal e periódico, 3. A separação dos poderes e 4. Os direitos e garantias individuais. As emendas 4, 5, 8 e 10 não estão incluídas em nenhuma das previsões acima especificadas e ainda assim foram inadmitidas pela mesa. Há completa pertinência temática, já que a PEC 10/2020 trata especificamente de instituir um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente de pandemia internacional e de outras providências. E aproveito, senhor presidente, neste momento para dizer que sim, Vossa Excelência tem conduzido nos últimos dias sessões importantes e também com muita destreza para tirar o Brasil desta crise. Não vamos misturar as coisas e dizer que não temos o que elogiar sobre a condução deste processo. Porém, senhor presidente, a pertinência temática não se aplica à PEC, uma vez que ela foi constituída como obstáculo para que o Legislativo pegasse carona em projeto de lei de iniciativa do Executivo ou em medida provisória para poder legislar sobre temas de iniciativa do outro poder. Ora, como o Legislativo tem plena iniciativa no processo legislativo de proposta à emenda constitucional, seria descabido falar em pertinência temática. Quanto à questão infraconstitucional se tornar constitucional, não há qualquer restrição na nossa Constituição quanto a isso. As restrições são tão somente as especificadas no artigo 60 já citado. Por fim, mas somente em homenagem ao debate, ainda que se diga que as emendas 4, 5 e 8 não estão adequadas, isso nunca poderia ser dito sobre a emenda 10, já que a previsão do fundo partidário consta especificamente no artigo 17 da Constituição Federal de 88 e, portanto, somente por emenda constitucional poderia ser alterado. Portanto, senhor presidente, fica aqui registrada a questão de ordem e também o meu pronunciamento que tive que prejudicar na discussão na matéria que é importante para o Brasil, que queria ter, inclusive, aqui defendido com veemência a proposta de Vossa Excelência do orçamento de guerra, assim como defenderia com veemência que as propostas do Partido Novo fossem avaliadas aqui pelo plenário, tanto de corte de salário dos políticos em outros poderes em momento de crise econômica no setor privado, como também a destinação do fundão e do fundo partidário para combate ao coronavírus, mas infelizmente, lamentavelmente, as circunstâncias me obrigaram a fazer assim, senhor presidente. Se continuarmos desta forma, que decide o senhor quem fala ou quem não fala, de acordo não com o que está escrito na lista de discussão, mas de acordo com o que Vossa Excelência decide no momento, deixando o microfone fechado para todo mundo que está acompanhando em casa, se continuar assim, o Novo não tem condições de continuar defendendo que as sessões remotas sejam realizadas, porque isso não seria democracia. Confiando que Vossa Excelência tomará a melhor decisão, senhor presidente, deixamos aqui a questão de ordem e pedimos que sejam admitidas as emendas e o destaque do Partido Novo, conforme nos garante o regimento e a Constituição. Muito obrigado. Obrigado, deputado. São aplicáveis os artigos 55, 100, parágrafo 3º, 119, parágrafo 4º e 120.